teve êxito porque foi justamente um movimento de baixo para cima, um movimento de comunidade. Nosso pensar foi no sentido de mobilizar a sociedade por meio das instituições, não visando pontualmente pessoas, nomes de liderança. Então trouxemos a convocação para essa reunião que aconteceu em 16 de outubro de 1986, às 19h30, no Clube Pedro Nolasco de João Neiva. Esse processo ele resultou vitorioso, porque, a nosso ver, ele emergiu em cima de uma mobilização da comunidade e com um interesse realmente suprapartidário. Quando a gente está dentro de um processo histórico, a gente está inserido e não se percebe. Você só percebe a importância do momento histórico ao depois. E na época, dizia há pouco o Marquinhos, a rádio que ele tinha na cidade, entre aspas, com o som dos postes e tal, e que o Marquinhos gravava muitas vezes de madrugada, com dificuldades materiais e de recursos técnicos, foi fundamental para passar para a população aqueles dados, aquelas informações que a gente obtia da Secretaria de Fazenda, do processo da Assembleia, do Governo do Estado, do TRE, e não foram poucas, né? As minhas idas com o José Ivo subindo as escadas da Assembleia Legislativa, ficando tomando chá de cadeira na Assembleia Legislativa sem ser recebido muitas vezes, mas persistimos e alcançamos nosso objetivo. Fora isso, o Hércules, através da gráfica, e nós o agradecemos sempre pelo trabalho que nos ajudava a fazer, exemplo que tenho aqui, imprimia panfletos informativos e a gente distribuía mão a mão, né? Imagina, não faz tanto tempo assim, mas o jornalzinho A Voz do Montenegro, que ele tinha à época com muito amor, que a dona Neuza ajudava a fazer, né, a professora Neuza. Então era um informativo, era o jornal A Voz do Montenegro, era o Marquinho, e excepcionalmente a gente se valia de informações da Gazeta ou da Tribuna, mas algo assim mais distante, mais pontual. Isso aí foi precedido de muito trabalho. Cada vitória que a gente conseguia, cada ofício que a comissão recebia com alguma perspectiva positiva, a gente vibrava muito e a emoção se somava. Eu repito, trabalho exaustivo e diário. Eu digo, por exemplo, o Zé Ivo, que ajudou a percorrer com o finado Emílio Lombardi as divisas que estavam delimitadas pelo IBGE para a gente alcançar o índice mínimo de população e de dados de viabilidade econômica para conseguir a emancipação. A emoção do dia foi a emoção já de consolidação do trabalho feito ao longo do período. Nós tínhamos a convicção que daria certo, que a sociedade estava mobilizada, que atenderia o nosso chamado. Eu lembro que no dia, por exemplo, o Marquinhos estava me convocando para ir votar. Ele se ocupava de pegar as listas de votação passadas pela Justiça Eleitoral e verificando quais eram os cidadãos que ainda não tinham votado. E ele, o doutor Alessio não votou ainda, mas não sei quem e tal. Quer dizer, então, bacana, né? Você vê um processo de mobilização verdadeira, de envolvimento. E a gente, naquela emoção, como retratou o jornalista da Gazeta aí, a gente estava realmente empenhado com o bloco, orientando eleitores, qual urna se dirigir e tal, porque às vezes, como é fora do período eleitoral, a pessoa não está com seu título eleitoral muito organizado e tal, e a gente se ocupou de viver a emoção do dia, mas também de trabalho até chegar o momento da apuração, e foi extraordinário. Foi uma reação, talvez, de Copa do Mundo ganha em casa que não tivemos, né? Foi algo assim indescritível. Muita vibração, muita participação, o povo concentrado no centro comunitário, inclusive foi presença do juiz eleitoral, doutor José Machado de Souza, que presidiu o processo eleitoral da época, e foi muita vibração, foi extraordinário. Foi algo que nós, embora tivéssemos a convicção de que o processo seria esmagadoramente majoritário e vitorioso, mas como era a materialização de um sonho naquele momento, não deixa de ser algo que transborda, que deixa a alma da gente fluir e transbordar. Maravilhoso. Não tivemos pessoas desagregando, muito pelo contrário,
A Câmara trabalhou extremamente unida e arregaçamos as mangas e fizemos toda a legislação municipal, organizamos e apoiamos o prefeito em todas as ações políticas, inclusive com presença e participação efetiva nas comunidades, mobilização através das secretarias. Foi um trabalho histórico, fantástico. E te dou alguns dados que ilustram bem isso. Na época da nossa Câmara não havia advogado. O advogado era eu, que era vereador, e que emprestava meu conhecimento também para os demais colegas e o bom desenvolvimento do respeito constitucional e jurídico à Câmara. Nós tínhamos duas funcionárias, a Rosária, que trabalhava, o Perovano, que trabalhava na prefeitura e que era cedida a parte do tempo para o serviço da Câmara e com isso economizarmos. E a Tânia, que fazia o trabalho de contabilidade junto com o doutor Jurandir à época e o trabalho de secretaria. Nós ganhávamos em torno aí de meio salário mínimo e isso perdurou até a edição da Lei Orgânica, da qual tivemos a honra de sermos relator. E esse trabalho de idealismo não parou só na economia ali. Nós nunca tivemos carro, nunca tivemos diária, nunca tivemos cota para fazer material de propaganda, enfim, as despesas eram custeadas com os nossos recursos pessoais e eles eram feitos e a presença, a participação era realmente efetiva. Então, esse trabalho de idealismo que começou lá na emancipação, nós conseguimos, com muita união, construir as bases do município, porque tanto o legislativo quanto o executivo continuou com a mesma pegada, com a mesma determinação. Isso tem que dar certo, e deu. Nós contamos com um trabalho obstinado não só do Aloysio frente à prefeitura, mas também na época a Iracema, esposa do Aloysio, fez um trabalho extraordinário junto às comunidades e principalmente auxiliando também na educação. Os dados históricos que se conseguiu na assistência social, na formação de jovens e no trabalho escolar junto, feito por Iracema e Luzia Fávaro na época, foram extraordinários. O idealismo, ele tem que ser alimentado. Não adianta hoje o jovem falar que ele é influencer, ele falar que ele é ativista político e ficar na internet, no computador e no sofá. O legado, penso sem falsa afirmação, é que, a exemplo do que fiz, e na época eu de origem humilde, sem nenhum histórico político, eu fui muito bem recebido pelas instituições e pela sociedade. Eu me ocupei de ajudar a fundar o Clube de Diretores Lojistas, o fizemos, nos tornamos presidente, inclusive indicados em 2 mandatos. Na igreja, plenamente recebido, participação efetiva, inclusive tivemos aqui a passagem do saudoso Padre Carlos, né? Tinha uma conexão com os jovens extraordinária, com o seu violão, no futebol. Na escola, eu consegui me inserir na escola de 2º grau, e foi um dos grandes aprendizados da minha vida, lecionar no 2º grau. E eu não tinha curso de pedagogia. Quando eu fiz, depois, no futuro, mais 4 especializações, tinha lá a cadeira de didática de ensino para me lecionar na faculdade, e eu não tive nenhuma dificuldade de tratar sobre pedagogia, de fundamentos de pedagogia, em função da experiência que eu vivi aqui. Então, o legado que eu acho que fica para os jovens é se jogar, é participar, ir sim, fundo, com coragem, participa da associação de moradores, como o Marquinho fez e ajudamos, participando em todas as comunidades, criando instituições, participa da reunião de condomínio, participa da escola, participa do catecismo, vai lá na igreja evangélica, participa do circuito bíblico, integra-se verdadeiramente à comunidade. Acho que a pessoa sempre ganha, aliás, mais ganha
do que acaba oferecendo para a sociedade e para as pessoas.